As investigações da morte de Pamela Gabrielli tomaram um outro rumo e hoje nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil para conversar com o delegado Dr. Douglas. Doutor, conta pra gente o que a polícia já sabe sobre esse crime. A morte dela foi confirmada que foi no domingo. Vamos começar ali pela morte. Primeiro, o Adnir, que era o pai, a Pamela Gabriele era adotada pelo Admir e pela Adriele. Era um casal que havia adotado ela. Esse casal entrou em conflito já o ano passado e a Pamela ficou entre casa de parentes, casa-abrigo, até que o Adnir recolheu ela há pouco tempo, porque ela estava então vagando sem uma parada fixa. Então ele registrou na segunda-feira, no dia 27, 18 horas aproximadamente, registrou dizendo que ela havia desaparecido. Tinha saído de casa no domingo, à noite, para tomar sorvete em General Carneiro e não havia retornado mais. No mesmo dia 27, às 5 horas da tarde, alguém que estava passando próximo ali à ponte do rio disse para a polícia militar que havia encontrado o corpo que seria então da Pamela. Então nós traçamos que, até por imagens de uma caminhonete indo lá para o local onde foi encontrado o corpo, no domingo, às 22h30. Foi o horário quando ele acabou deixando o corpo dela lá. Então o crime ocorreu dia 26, mais ou menos 22h30. Hoje nós fomos comunicados de que o Ademir ele se deu um tiro na cabeça, né, e havia deixado algumas informações, algum vídeo, dizendo que ele havia cometido o crime e que ia tirar a própria vida. Então a gente através desses elementos, nós traçamos todo o ambiente do crime. Ela provavelmente foi morta em casa, né, onde estava a ex-companheira, a atual companheira dele, Rose. Ela foi morta na casa. Ele pegou o corpo, levou às 10h30 do dia 26 e depois então começou a registrar as ocorrências de desaparecimento. Certo, então o desaparecimento, segundo ele, aconteceu no domingo à tarde, que ela havia saído para tomar um E sorvete. não tinha Isso retornado não tinha mais. Essa retornado. comunicação do desaparecimento foi dia 27, às 18h30. Ok. Quando foi achado o corpo, já foi trabalhada a Motivação ao crime, motivação do crime, isso? sim, porque o corpo apresentava sinais de asfixia por estrangulamento, com marca de corda no pescoço. Então a polícia já trabalhava com homicídio, né? Nesse caso foi um feminicídio. Então já trabalhava com uma morte dolosa, com crime doloso, e não há possibilidade de acidente, não há possibilidade nenhuma de acidente, foi um homicídio doloso, né? Feminicídio tecnicamente. E agora então nós investigamos a motivação que aconteceu, se foi porque a Pamela provocava ciúmes com a Rose, se a Pamela, porque de alguma forma ele acolheu a Pamela, né, para depois então cometer esse crime. Então isso a gente vai ter que fazer o desdobramento de todos esses fatos, de todas essas situações, para então verificarmos realmente a real motivação, por que foi, né, como foi. Os investigadores estão lá em General Carneiro para ver se encontram um pedaço de fio, né, uma coisa parecida com aquela em que ela foi estrangulada. Até para saber se de repente houve a participação, então, Demais pessoas. exatamente, porque ele confessou num vídeo, isso, então ele já é certo que cometeu o crime, mas ainda não se sabe se houve uma participação, é isso? Isso, então a gente vê se houve a participação de mais pessoas. Ele acabou falecendo agora, 40 minutos, então não tinha condições de informar alguns dados, apesar que ele esteve na delegacia, ele foi trazido na delegacia, né, já como suspeito. Ele foi feita a oitiva dele, onde ele inventou uma história que não tem nada a ver com o que nós estamos apurando. Agora nós reunimos todos esses elementos, né, e iremos fazer um relatório. Ocorreu um crime, mesmo que o autor esteja morto, né, mas ocorreu um crime e nós temos que apurar então as circunstâncias que ladeiam toda essa situação. O Adenir, então, foi ao velório da Pamela e, após sair do velório, foi para casa e atirou, então, na sua cabeça.
E aí ficou agonizando no tempo até alguém encontrá-lo em casa, correto? Isso, os vizinhos ouviram o tiro, acionaram o SAMU atendeu o Adenir, foi encaminhado ao hospital, ficou na UTI aqui em União da Vitória e há pouco então entrou em óbito. Agora nós continuamos a investigação para, como você disse, verificar se não houve auxílio de uma terceira pessoa, né, que estava no local, que auxiliasse a morte da Pamela, né, de autoria. Então nós vamos investigar, continuamos a investigar para vermos se há um terceiro, né, nesse quadro do feminicídio da Pamela. Ok, então logo após o tiro, alguém já ouviu e já foi acionado o SAMU. Acionou a ambulância que esteve no local. Doutor, houve alguma denúncia de crime sexual envolvendo, de repente, as partes? Olha, pelo estado que foi encontrado o corpo da Pamela, ela estava vestida, estava bem arrumada, então deduz-se que provavelmente não tenha tido crime sexual nessa ocasião. O que eu disse que houve foi que havia intrigas entre ele e a Adriele, que seria a mãe adotiva, né? Então eles estavam num conflito. A Polícia Civil esteve na casa dele à procura de arma o ano passado, dessa mesma arma que ele utilizou para se matar. Nós estivemos lá à procura da arma, fizemos busca e apreensão e não conseguimos localizá-la. Então a gente, como eu disse, vamos reunir todos esses fatos isolados para montarmos uma história do que realmente aconteceu. Certo. Então, a menina, a Pamela, estava morando com esse pai. Com o pai. Tá. Isso há quanto tempo que ela estava com ele? Olha, há pouco tempo, acho que uns 6 meses é que ela estava residindo com ele. Tá certo. Muito obrigada, Não então. foi nada, disponha.